Se você sente um peso espiritual no peito, faça este clamor urgente de libertação. Há um tipo de peso que não aparece nos exames, não se explica com palavras e não vai embora com distrações. Um peso silencioso, espiritual. Ele aperta por dentro, rouba a leveza e faz a alma respirar curto, mesmo quando tudo parece normal por fora. Este vídeo é para quem sente esse peso e não consegue nomeá-lo. Para quem ora, mas percebe que algo ainda está travando o interior. Para quem intui que não é apenas cansaço, nem apenas emoção, é um chamado para libertação. Aqui você não encontrará pânico nem exagero, encontrará clareza. Você vai entender por que esse peso espiritual não deve ser ignorado, como ele se forma silenciosamente e porque um clamor feito no lugar certo pode quebrar o que está oprimindo sem barulho. Este não é um clamor de desespero, é um clamor de alinhamento. Um chamado urgente não porque o perigo grita, mas porque a libertação já está disponível para quem decide ouvir e responder agora. Permaneça até o fim. O que você sente não é acaso, e o alívio começa quando a alma encontra o lugar certo para clamar. Existe um tipo de peso que não machuca o corpo, mas altera a forma como você respira. Não é dor, é pressão. Não é medo declarado, é aperto. Você inspira, mas o ar parece não completar o caminho. O peito não dói, apenas fica ocupado, como se algo estivesse assentado ali, sem nome, sem forma, sem aviso. Esse peso não aparece de repente, ele se acumula, chega devagar. Primeiro, a leveza diminui. Depois, a oração fica curta. A alegria perde alcance. Nada está exatamente errado, mas tudo parece mais difícil do que deveria ser. Você continua funcionando, continua crendo, continua seguindo. Só que por dentro, algo está comprimido. Muita gente tenta explicar isso como cansaço. Outros chamam de fase. Alguns ignoram. Mas há momentos em que esse peso não é emocional nem circunstancial. Ele é espiritual. Não no sentido dramático, no sentido profundo. É compressão interior, algo que foi ficando guardado, contido, empurrado para dentro, até ocupar espaço demais. Perceba como o corpo reage. O peito é onde o fôlego encontra a coragem, onde a respiração sustenta o movimento. Quando esse lugar se aperta, tudo fica mais pesado de carregar. Até a esperança parece exigir esforço. Não porque ela acabou, mas porque está pressionada. Nomear isso não cria problema, cria espaço. Quando você reconhece o peso, algo já começa a ceder. Não é libertação completa ainda, é abertura, é o primeiro respiro real. Porque o que oprime em silêncio perde força quando é trazido à consciência. Este momento não existe para te alarmar, existe para te alinhar, para reconhecer que há pesos que não devem ser carregados por mais tempo, que existem cargas que não foram feitas para permanecer no peito, e que o simples ato de parar, perceber e admitir já inicia o processo de soltura. Se você se identificou, permaneça. Não apresse nada, não tente resolver agora. Apenas reconheça. O peso que não se explica não precisa ser combatido, precisa ser liberado. E essa liberação começa quando você para de ignorar o que o corpo e a alma já estão dizendo em silêncio. Existe um ponto em que o peso não vem de um ataque, mas de um acúmulo. Nada caiu de uma vez, nada explodiu. A alma apenas foi guardando. Emoções não digeridas, dores adiadas, conversas nunca feitas, orações engolidas no meio do caminho. O que não encontra saída começa a se depositar por dentro. Muita gente acredita que o peso espiritual sempre chega de fora, como algo que invade, mas na maioria das vezes ele se forma de dentro para fora. É o resultado de assumir responsabilidades que não eram suas, de sustentar expectativas alheias, de permanecer forte quando o coração precisava descansar, de dizer "está tudo bem"
quando algo estava claramente pesado demais. Há lutos que não foram chorados, há decepções que foram espiritualizadas rápido demais, há medos que foram silenciados em nome da fé. Nada disso some, tudo isso se transforma em carga. E a alma, tentando ser fiel, continua andando com aquilo que nunca foi feito para permanecer. Esse peso não indica fraqueza espiritual, indica humanidade, indica sensibilidade. Pessoas sensíveis sentem mais cedo. Pessoas responsáveis acumulam mais rápido. Pessoas que cuidam muito dos outros esquecem de soltar o que também machuca nelas. O resultado não é um colapso imediato, é compressão. Uma pressão constante que ocupa o peito e reduz o espaço interno. Quando a oração vira apenas função, quando o clamor é sempre para resolver o que está fora e nunca para liberar o que está dentro, algo se desorganiza. A fé continua viva, mas fica pesada. O relacionamento com Deus continua real, mas perde leveza. Não por pecado, por excesso de carga. Reconhecer isso não exige explicações longas, exige honestidade. Admitir que existem coisas que você segurou tempo demais, que nem tudo precisava ser sustentado, que nem toda dor precisava ser engolida. A libertação começa quando a alma para de se culpar por estar pesada e começa a entender por que está assim. Isso muda completamente a leitura do que você sente. O peso deixa de ser sinal de algo errado com você e passa a ser sinal de algo que precisa sair. Não sair com força, sair com permissão. Porque aquilo que foi acumulado em silêncio só se solta quando encontra um espaço seguro para ser exposto. E esse espaço começa aqui. Quando você percebe que não está carregando algo por rebeldia, mas por fidelidade mal direcionada. Quando entende que Deus não te pediu para suportar tudo sozinho. E que há um momento em que continuar segurando não é maturidade, é resistência ao alívio que já está disponível. O peito não é apenas uma parte do corpo, é um ponto de encontro. Ali a respiração encontra a coragem. Ali o fôlego sustenta a decisão de seguir. Quando algo começa a apertar nesse lugar, não é coincidência. É sinal de que o fluxo interno está sendo comprimido. Pesos espirituais tendem a se alojar onde a respiração perde espaço, não para machucar, mas para avisar. Quando o peito se fecha, a alma percebe antes da mente. A oração encurta. A esperança precisa de esforço, não porque desapareceu, mas porque está pressionada por algo que não foi liberado. Esse aperto surge quando sentimentos não encontram palavra, quando dores não encontram escuta, quando a fé tenta continuar sem permitir que a vulnerabilidade respire. O peito segura aquilo que não foi dito, aquilo que foi adiado, aquilo que foi empurrado para depois. E depois nunca chega sozinho. Perceba como a respiração muda quando a alma se sente segura. Ela se aprofunda, o corpo relaxa. Agora perceba o oposto. Quando existe tensão espiritual, a respiração encurta, não por medo declarado, mas por contenção. Algo está sendo segurado para não transbordar. Algo está sendo controlado para não expor fragilidade. Isso não tem a ver com fraqueza. Tem a ver com proteção mal direcionada. A alma tenta se preservar evitando sentir, evitando tocar no que dói. Só que o que não é tocado não é resolvido. É comprimido, e a compressão sempre escolhe o lugar onde o fôlego deveria circular livremente. Por isso, esse peso não se dissipa apenas com descanso físico. O corpo pode dormir, mas a pressão permanece. O silêncio pode aumentar a percepção do aperto, porque sem distrações, o que foi guardado começa a pedir espaço. E isso não é ameaça, é convite. O peito aperta porque ali existe um limite sendo alcançado. Um aviso gentil de que algo precisa ser solto antes de sufocar a leveza. Não é diagnóstico, não é rótulo. É leitura sensível do que a alma vem tentando comunicar sem palavras.
Quando você entende isso, a relação com o peso muda. Ele deixa de ser inimigo e passa a ser mensageiro. Não algo a ser combatido, mas algo a ser ouvido. Porque aquilo que se manifesta no fôlego não pede força, pede abertura. E essa compreensão prepara o próximo passo. Porque existe uma diferença essencial entre estar cansado e estar oprimido. E reconhecer essa diferença muda completamente a forma de lidar com o que você sente agora. Nem todo peso é igual. E confundir exaustão com opressão faz muita gente buscar alívio no lugar errado. O cansaço responde ao descanso. Depois de dormir, algo melhora. Depois de parar, a energia retorna aos poucos. Já a opressão é diferente. Ela permanece mesmo quando o corpo para, mesmo quando a agenda esvazia, mesmo quando o silêncio chega. Você pode descansar o corpo e ainda assim sentir o peito comprimido. Pode tirar um tempo, desligar tudo e perceber que algo continua ali, ocupando espaço. Isso acontece porque a exaustão é física ou emocional. A opressão é espiritual. Ela não se dissolve apenas com pausa. Ela precisa de liberação. A exaustão pede recuperação. A opressão pede exposição. Enquanto a pessoa trata a opressão como cansaço, ela se frustra. Dorme esperando acordar leve e não acorda. Descansa esperando alívio e não encontra. Isso gera confusão interna. A pessoa começa a achar que está falhando espiritualmente ou emocionalmente, quando na verdade está apenas tentando curar com repouso algo que precisa ser solto. Outra diferença clara aparece no silêncio. O silêncio costuma aliviar quem está exausto. Para quem está oprimido, o silêncio intensifica a percepção do peso. Sem distrações, o que foi comprimido começa a pressionar. Não para machucar, mas para ser reconhecido. A opressão não quer te derrubar, quer sair. Por isso, muitas pessoas evitam momentos de quietude quando estão sob peso espiritual. Não por preguiça, mas por desconforto. Algo vem à tona, algo aperta, algo pede nome. E enquanto não encontra espaço, continua ali, ocupando o peito. Entender essa diferença devolve clareza. Você para de se culpar por não melhorar apenas descansando. Para de se cobrar força quando o que falta não é energia, é liberação. A opressão não é sinal de que você está fraco. É sinal de que você está cheio demais, de algo que não foi feito para ficar. Essa percepção muda o caminho. Em vez de tentar aguentar mais um pouco, você começa a considerar soltar. Em vez de empurrar o peso para depois, você reconhece que ignorá-lo só aumenta a pressão. E é exatamente isso que a próxima parte revela. Porque aquilo que não é liberado não desaparece. Ele se comprime. E a compressão sempre cobra espaço. Existe uma reação comum diante do peso espiritual. Ignorar. Seguir em frente. Pensar que vai passar sozinho. Funciona por um tempo. A vida continua, as responsabilidades seguem, a fé permanece, mas o peso não some, ele apenas se adapta, se comprime, e tudo que se comprime ganha densidade. O que não é liberado começa a endurecer, a dor não expressa vira tensão constante, a oração não feita vira silêncio pesado, o pedido engolido vira aperto recorrente. Ignorar não elimina o peso, apenas ensina a alma a conviver com ele. E conviver com algo que não deveria estar ali exige esforço contínuo. Com o tempo, a pessoa começa a se acostumar com a pressão, não porque ela diminuiu, mas porque a sensibilidade foi sendo reduzida. Aquilo que antes incomodava passa a ser normalizado. O peito apertado vira parte da rotina. A falta de leveza vira padrão. E isso é perigoso, não por causar um colapso imediato, mas por roubar a capacidade de perceber quando algo não está bem. Ignorar cria compressão porque a alma não tem para onde liberar. O peso procura saída. Quando não encontra, ele se espalha.
afeta a respiração, afeta a forma de orar, afeta a esperança, não de uma vez, mas aos poucos. A pessoa continua funcionando, mas com menos espaço interno, menos ar, menos alegria espontânea. Há quem confunda esse estado com maturidade. Acha que suportar é virtude, que carregar em silêncio é força. Mas existe uma linha onde suportar deixa de ser fidelidade e passa a ser resistência ao alívio que Deus oferece. Deus não fortalece a alma comprimindo-a. Ele fortalece abrindo espaço. O tempo, por si só, não cura peso espiritual. O tempo apenas mostra o que foi feito com ele. Se o peso foi entregue, o tempo aprofunda a liberdade. Se foi ignorado, o tempo solidifica a pressão. Por isso, quanto mais se espera para soltar, mais difícil parece soltar depois. Não porque a libertação diminuiu, mas porque a alma desaprendeu a liberar. Esse é o ponto onde muitos se encontram. Não no início do peso, mas depois de conviver com ele por tanto tempo que já não lembram como era respirar sem pressão. E isso não precisa continuar. Reconhecer que ignorar fortalece o peso não é acusação, é convite. Convite para parar de adiar o que precisa ser exposto, porque aquilo que é trazido à luz perde força. Aquilo que é nomeado encontra saída. Aquilo que é entregue deixa de ocupar o peito. E entender isso prepara algo essencial. A libertação não acontece pelo volume do clamor, mas pela verdade que ele carrega. E é exatamente isso que precisa ser redefinido agora. O que é, de fato, um clamor verdadeiro? Muita gente imagina clamor como intensidade, voz elevada, palavras fortes, emoção transbordando. Mas clamor não começa no volume, começa na exposição. Um clamor verdadeiro não tenta impressionar Deus. Ele para de se esconder diante dele. Clamor não é grito para afastar algo ruim, é abertura para liberar o que está preso. Quando alguém grita sem verdade, o peso permanece. Quando alguém fala pouco, mas fala do lugar certo, algo se rompe. Não porque a frase foi perfeita, mas porque a resistência caiu. Existe uma diferença profunda entre pedir socorro e permitir acesso. Pedir socorro mantém o controle. Permitir acesso solta. O clamor verdadeiro não organiza o discurso. Não se preocupa com forma. Ele nomeia o que está comprimido. Ele admite o que foi engolido. Ele diz o que ficou preso no peito sem precisar explicar tudo. Por isso, gritar nem sempre liberta. Às vezes, só cansa mais. O que liberta é a honestidade que tira o peso do escuro. É quando a alma para de tentar ser forte e escolhe ser verdadeira. Nesse momento, o peso encontra saída. Não por força, por permissão. Clamor também não é acusação. Não é listar falhas próprias ou alheias. Não é se punir. Clamor é colocar diante de Deus aquilo que você não conseguiu resolver sozinho. É dizer, isso está pesado demais para continuar aqui dentro. Não como derrota, como alinhamento. Quando o clamor nasce assim, ele não acelera a respiração. Ele a aprofunda. Não gera tensão, gera espaço. Algo começa a ceder antes mesmo de qualquer sensação clara de alívio. Porque o peso não resiste à verdade, ele resiste ao controle. Essa redefinição muda tudo. Você para de tentar libertação pela força e começa a permitir libertação pela abertura. E é exatamente a partir desse lugar que o próximo momento acontece. Não como explosão, mas como liberação guiada, lenta, segura. Um clamor que não empurra o peso para fora, mas deixa que ele saia no ritmo certo. Agora, não faça esforço para sentir algo. Não tente provocar emoção. Não busque intensidade. Este momento não é sobre força, é sobre espaço. O que será liberado não sai empurrado. Sai quando encontra permissão. Permaneça onde está. Não ajuste a respiração. Apenas perceba que ela acontece. O peso que você sente não precisa ser descrito com precisão.
Ele já é conhecido por você e é conhecido por Deus. Não há necessidade de explicar, justificar ou organizar. Traga a atenção para o peito, não para analisar, apenas para reconhecer. Onde há pressão, há algo que quer sair. Não lute contra isso, não tente acelerar. Apenas esteja presente. Agora, permita que as palavras sejam simples, não completas, não bonitas, apenas verdadeiras. Deus, há algo pesado aqui. Eu carreguei mais do que podia. Eu segurei o que não era para segurar. Não diga isso com força, diga com honestidade. Se as palavras não vierem, o silêncio é suficiente. O clamor não depende da frase, depende da abertura. Permita-se dizer internamente: eu não preciso mais sustentar isso sozinho. Não como desistência, como entrega. O que estava comprimido começa a encontrar saída quando a alma para de resistir. Se vier emoção, não segure. Se não vier nada, não force. A libertação não precisa se manifestar de forma visível agora. Às vezes, ela começa como um leve afrouxamento. Um pequeno espaço onde antes só havia pressão. Deixe que o peso encontre o próprio ritmo para sair. Não empurre, não controle. Apenas permita. Deus não arranca, Ele recebe. E o que é recebido não precisa lutar para sair. Permaneça nesse lugar por alguns instantes, sem expectativa, sem cobrança. O clamor já aconteceu no momento em que você deixou de esconder. A libertação começa quando a verdade encontra descanso. Não há nada que precise ser confirmado agora. Não existe um sinal obrigatório. Não é necessário medir se algo mudou. A libertação não acontece como um evento que você precisa avaliar. Ela acontece como um processo que o corpo e a alma reconhecem com o tempo. Permaneça onde está. Se o peso ainda parece presente, não conclua que nada aconteceu. Muitas vezes, o que muda primeiro não é a sensação, mas a rigidez. Algo deixa de estar tão duro, tão comprimido, tão fechado. Isso já é movimento. Isso já é saída. Evite o impulso de verificar se funcionou. Verificar cria tensão. Tensão recria o aperto. O que foi liberado precisa de espaço para continuar se soltando. Pressa interrompe. Expectativa excessiva aperta de novo. Confie no ritmo da libertação. Ele é mais lento do que a ansiedade, mas mais profundo do que a força. Se a respiração parecer um pouco mais larga, permita. Se nada parecer diferente, permita também. O peso não precisa sair todo de uma vez. Às vezes, ele se dissolve em camadas. O que foi carregado por muito tempo não desaparece com violência. Ele se desfaz quando encontra descanso. Este é um tempo de assentamento, de permitir que o corpo reaprenda a respirar sem pressão. Que a alma reaprenda a existir sem segurar tudo. Não há necessidade de falar. O silêncio agora não é vazio, é espaço. Permaneça alguns instantes assim, sem condução, sem palavras, apenas deixando que o que foi aberto continue aberto. A libertação não precisa de acompanhamento constante. Ela acontece porque algo deixou de ser resistido. E quando você seguir com o dia ou com a noite, leve apenas isso. Não a lembrança do peso, mas a permissão de não carregá-lo da mesma forma. Se ele tentar voltar, não lute. Volte ao lugar de abertura. O caminho já foi mostrado ao corpo e à alma. A libertação verdadeira não cria euforia. Ela cria leveza possível, espaço suficiente para respirar. E isso é mais do que suficiente por agora. Você não precisa concluir nada agora. Não precisa afirmar que está livre. Não precisa provar que algo mudou. Libertação não é um certificado, é uma mudança silenciosa de espaço interior. E isso só é percebido com o tempo, não com cobrança. O que foi feito aqui não foi um esforço espiritual, foi um descanso. Você não empurrou o peso para fora. Você parou de segurá-lo, e tudo o que deixa de ser segurado começa naturalmente a perder força.
Não porque foi combatido, mas porque encontrou lugar para sair. Respirar sem pressão não significa que todos os problemas desapareceram. Significa que eles não ocupam mais o centro, que a alma voltou a ter espaço para existir sem estar comprimida. Isso é libertação real, não dramática, sustentável. Se em algum momento o aperto tentar retornar, não entre em luta. Luta recria tensão. Apenas volte à honestidade, volte à abertura, volte à permissão. O caminho não precisa ser reaprendido. Ele já foi reconhecido pelo corpo e pela alma. Você não precisa vigiar seus sentimentos daqui para frente. Precisa apenas respeitar quando algo começar a pesar novamente. O peso não é inimigo, é aviso. E agora você sabe o que fazer quando ele aparece. Não acumular, não engolir, não endurecer. Permaneça leve no que for possível hoje. Não force espiritualidade. Não force alegria. Apenas mantenha o espaço aberto. O resto se ajusta no tempo certo. A libertação não termina aqui. Ela continua cada vez que você escolhe não carregar sozinho o que nunca foi feito para ficar no seu peito. E enquanto você respira sem pressão, algo dentro de você já está em ordem.